Bom dia! Está no ar mais um episódio de Panorama Câmara. Hoje, 22 de junho de 2026, e são as 10 da manhã. Antes de começar, queremos convidar você para os próximos eventos da Câmara Espanhola. No dia 24, acontece no escritório da CBRE mais uma edição de nosso tradicional Boas-Vindas aos Novos Sócios. Uma oportunidade para integração, networking e fortalecimento do nosso ecossistema empresarial. Já no dia 25 pela manhã, promoveremos no escritório da Machado Meyer Advogados o evento Mercosul-União Europeia, acordo que pode transformar os negócios, trazendo especialistas para analisar os impactos e oportunidades gerados pelo acordo entre os dois blocos econômicos. Para encerrar a semana, no mesmo dia 25, teremos o nosso Happy Hour do primeiro semestre de 2026, no Hotel Meliá Jardim Europa. Um momento de confraternização e relacionamento entre associados e parceiros da Câmara. Direto dos estúdios da Câmara Espanhola, começamos mais uma edição de Panorama Câmara. E hoje temos um episódio especial convidando a HD Cattenom para discutir dois temas que estão entre as maiores preocupações das empresas atualmente. Eu sou Carlos Fernandes e acompanho você em mais uma edição do Panorama Câmara. Vamos ao nosso bate-papo de hoje. Hoje vamos falar sobre assuntos que estão no centro das estratégias corporativas: a gestão de pessoas e os desafios do mercado do trabalho atual. Para nos ajudar a compreender esse contexto, recebemos a Sócrates Melo, consultor da HD Cattenom, empresa especializada em busca de executivos e soluções globais de talento. Seja muito bem-vindo, Sócrates. Boa tarde a todos, muito obrigado, é um prazer estar aqui, falar um pouquinho sobre mercado, sobre gestão de pessoas, grande prazer. Perfeito. Como falávamos ao começo, este mercado hoje está num momento bem desafiador. Eu gostaria de saber, na sua opinião, que é o que mais mudou na gestão de pessoas nos últimos 5 anos. Ótima pergunta, eu acho que é um aspecto e uma pergunta que várias empresas e vários líderes fazem hoje em dia. Eu vou dividir em alguns tópicos, né? Primeiro, eu acho que o contrato psicológico foi reescrito, né? Hoje as pessoas não trocam mais tempo por dinheiro, elas querem propósito, flexibilidade, pertencimento, e quem não entendeu isso vai ter um problema, né? Então esse é um primeiro tópico que eu gostaria de trazer. O segundo é que o trabalho remoto e híbrido virou padrão, né? Então muitas empresas hoje, elas trabalham nesse sistema. E gerir pessoas que você não vê todo dia exige mais clareza, mais confiança, menos controle. E muita empresa ainda não resolveu essa equação, mas obviamente estão buscando, né? Tem outro ponto importante, que é a velocidade das mudanças aumentou, né? Então o mercado ficou mais líquido, ou seja, as pessoas mudam de emprego mais rápido, as empresas também cortam mais rápido, a lealdade mútua foi abalada. Então, nesse cenário, é importante a gente entender quando a gente fala de gestão de pessoas, né? Um outro aspecto importante também é a saúde mental, né? Entrou na pauta de verdade agora. Eu acho que o burnout, né? Quando você fica com uma estafa muito forte, deixou de ser um tabu e virou métrica, né? As empresas também começam a prestar atenção nisso e pagam um preço alto, né, se eles não tiverem um cuidado, porque aí aumenta a rotatividade e atrapalha a produtividade, vamos dizer assim, né? E o último tópico que eu acho que é importante a gente pensar que a IA, né, a inteligência artificial, começou a mudar quem você contrata e para quê, né? Então, alguns papéis sumiram, outros surgiram. O gestor de pessoas hoje precisa pensar em capacitação contínua, não só recrutamento. Então, ele não vai só pensar em quem ele vai trazer, ou ele precisa pensar o tempo inteiro em como é que eu posso desenvolver, como é que eu posso me adaptar a um novo cenário. Eu acho que esses são os tópicos principais quando a gente fala em gestão
e desafios de gestão nos últimos anos para cá? Sócrates, é muita coisa, é muita coisa. Estamos falando desde desafios operativos até desafios de valores, desafios psicológicos, desafios de propósito. Meu Deus, como dá para manter o engajamento dos colaboradores em um cenário como este, que tem tanta mudança e tão variada? É verdade, ficou mais complexo, né? Então, hoje, se você não tiver uma comunicação antes da informação, você tem um problema, né? As pessoas, elas não se desengajam por causa de uma mudança, né? Elas se desengajam quando se sentem a última a saber, né? A transparência ativa é mais poderosa do que qualquer benefício. Então, você precisa ser cada vez mais transparente com as pessoas da sua equipe, né? Outra coisa importante é você dar sentido, não só dar uma tarefa para a pessoa, você precisa explicar o porquê que você está pedindo aquilo, explicar o porquê e qual que é o objetivo do trabalho, daquela tarefa que você passa para aquela pessoa. O porquê é muito mais importante do o quê, né? Ele quer saber o porquê. Então, esse ponto ajuda no engajamento, né? E outra coisa, o líder, ele precisa estar próximo da equipe. Mesmo você trabalhando em situações híbridas, né, onde você não vê aquela pessoa todos os dias, você precisa ter uma proximidade com a sua equipe, né? Antigamente, esse papel era só do RH, né, a área de recursos humanos, que tinha meio que esse papel de ter proximidade ou conhecimento das pessoas. Não, o líder hoje, em todas as áreas, ele precisa estar próximo do dia a dia, né? E um aspecto interessante que eu gosto até de sugerir para as empresas, que elas invistam, né, naquele nível intermediário de liderança, que é aquele que está mais perto daquelas pessoas que realmente são responsáveis pelo resultado da empresa. Então, quando você tem líderes que são muito altos, estão muito distantes daquelas pessoas que realmente são responsáveis pelo resultado, você começa a ter um problema de comunicação. Então, você começa a ter líderes intermediários, capacitados, você começa a ter uma melhor comunicação dentro da sua empresa, né? Um outro aspecto importante também é um reconhecimento um pouco mais constante. Antigamente, as pessoas elas aceitavam um reconhecimento no final do ano, né, ou com um bom espaçamento. Eu acho que hoje em dia é importante você reconhecer com um pouco mais de frequência, para a pessoa entender que ela está no caminho, né? Então, eu acho que isso é um papel importante. E por último, né, eu acho que você ter uma autonomia controlada é importante, né? Aquela história de você fazer micromanagement, você ficar ali em cima, querendo controlar tudo, você desgasta a relação. Eu acho que as pessoas elas precisam se sentir, elas sentir que elas são confiáveis, sentir que o gestor, o líder acredita nelas e dê uma liderança ou até uma liberdade, vamos dizer melhor assim, para que elas façam o trabalho delas. Então, eu acho que esses aspectos, eles ajudam no processo de você conseguir fazer uma gestão mais adequada hoje, nos dias atuais. Sócrates, acho super interesante os pontos que você está tocando, porque, claro, estamos falando de profundas mudanças que durante muitos anos foram bem pequenas e que em um corto período de tempo têm sido bem importantes, como todo isso afecta, además, ao engajamento, que é o mais importante hoje em dia, de um jeito ou outro, porque afecta também a parte dos efectos que causan esas mudanças. E, claro, de golpe nos encontramos con que pode acontecer que as competencias que até agora eran claras, entendíveis e que sabíamos perfectamente que tiñan que ter determinados mandos intermedios, altos, etcétera, pasan a ser diferentes. Y dentro de esa mudanza, eu gostaria de saber sua opinião sobre quais competencias hoje estão sendo mais valorizadas pelas empresas. Perfeito, ótima pergunta. Eu acho que a gente vive um cenário hoje de baixa previsibilidade e de muita mudança muito rápido,
né? Então, hoje, a maior parte das empresas, elas são afetadas por uma questão geopolítica ou por uma questão interna, né? Algum problema na política, e isso interfere diretamente no dólar, no nível de investimento, na segurança para investimento. Então, toda hora, as coisas, o cenário muda. E essa capacidade de adaptabilidade das pessoas tem uma importância muito grande hoje quando as empresas vão contratar um profissional. Então, a sua capacidade de aprender, desaprender, reaprender rapidamente, eu acho que virou uma competência muito importante nos dias atuais, né? Quem trava diante do novo virou um gargalo, né? Então, adaptabilidade é uma competência muito importante. Eu acho que outra competência extremamente importante é a inteligência emocional, especialmente em líderes, né? Com times híbridos, pressão constante, incerteza. Um líder que não consegue ler o ambiente humano perde pessoas e resultados, né? A inteligência emocional, ela deixou de ser um diferencial, porque no passado era um diferencial. Hoje é pré-requisito, principalmente para os líderes, né? E aí a gente vai um pouquinho mais para dentro, porque a gente hoje tem uma inteligência artificial que ajuda bastante, até em resoluções de problemas ou até entender o que está acontecendo. Mas o toque humano, né, na resolução dos problemas complexos, ele ainda é uma competência muito importante, né? Você pode ter a inteligência artificial que te traz a informação, mas a decisão ela é humana. Então, você conseguir resolver um problema ou lidar com uma situação complexa, eu acho que é uma outra competência extremamente importante, né? Em função do que a gente vive hoje. Uhum. Um outro aspecto importante também é a comunicação. Eu acho que, imagina o seguinte, né? Você tem pessoas, antigamente você não existia o online, você via a pessoa toda hora, ela trabalhando, você via a pessoa ali na mesa dela trabalhando, como que ela age, como que ela não age, e fica mais fácil de você ler as pessoas. E aí fica mais fácil a comunicação, né? Hoje não, eu desligo de uma reunião online, entro para o meu trabalho, eu não sei como é que a minha equipe está trabalhando, se a pessoa reagiu bem, se ela não está bem, é mais difícil. Então, se você conseguir trabalhar a comunicação, é algo muito importante. E principalmente a comunicação escrita. E vou dizer por quê. Porque hoje em dia, em função dessa questão online, muita comunicação é feita via WhatsApp, via mensagem, via Boa. e-mail. E se você não souber escrever muito bem, a chance da pessoa do outro lado entender errado e que você está tentando comunicar é muito grande. Então, a escrita, principalmente a comunicação escrita, ela virou um requisito extremamente importante hoje, né? Outro, outro aspecto importante é você conseguir engajar as pessoas. Eu diria que uma colaboração em ambientes diversos, eu acho que é uma outra característica importante, né? Então, você imagina, você tem times multigeracionais, né? Então, multiculturais, distribuídos, com realidades diferentes, e você conseguir trabalhar com pessoas diferentes, eu acho que é um aspecto muito importante hoje. Obviamente, de novo, quando a gente está falando de líderes, mesmo quem não lidera, saber que tem na equipe pessoas de diferentes nacionalidades ou diferentes pontos de vista, isso é importante. Você saber lidar com isso. E aí eu diria que a última é você conseguir entender minimamente ou começar a ter uma noção muito forte de inteligência artificial, que é um aspecto que cada vez mais ganha força, cada vez mais a gente entende inteligência artificial. Hoje ainda você não precisa ser um super expert, mas você entender dentro do seu dia a dia como é que a inteligência artificial pode melhorar, ganhar performance e fazer com que o seu trabalho fique melhor, é importante. Então, eu sugiro que as pessoas cada vez mais
elas procurem entender a inteligência artificial, principalmente dentro do seu segmento, para que você não fique para trás. Então, eu acho que essas são competências que hoje também complexas, mas que eu acho que são as principais. Achei interessantíssimo, Sócrates, incluso quando você estava falando da questão da comunicação, que é algo que acaba caindo em todas as casitas que você mencionou, e até interessantíssimo que já não só é uma comunicação intercultural em um mundo globalizado, intergeracional. Tem baby boomers conviviendo con geração Z. Agora a geração alfa está entrando no mercado. Não sei, eu perdi a conta, mas acho que devem ser quase 4 ou 5 gerações juntas no espaço de trabalho, lo qual é um desafio incrível para um líder que, como você falou, además tem que estar aprendendo, tem que estar incorporando inteligência artificial. Então, para esses líderes, precisamente, ¿no? Que se encuentran ahora ante esos desafíos que han mudado o entorno de um jeito tan radical, eu gostaria de saber, na sua opinião profissional, que conselho você daria para os líderes e gestores que querem preparar a seus times, seus equipes para o futuro? Ótima pergunta. Eu acho que também é um outro aspecto que eu acho que é importante a gente falar um pouquinho, né? Eu acho que, primeiro, o bom líder não é aquele líder que cria uma equipe para apagar incêndio. O bom líder, ele gasta um tempo precioso desenvolvendo pessoas, né? Quando você desenvolve as pessoas, você começa a ter um time melhor preparado. E aí, ao mesmo tempo que a pessoa se sente mais bem preparada, ela produz melhor, a empresa produz melhor, você reduz custos. Então, eu acho que é importante você gastar um tempo desenvolvendo as pessoas. É importante o resultado atual? É importante entregar resultado? Sim. Mas você precisa, como líder, achar uma forma de entregar o resultado ao mesmo tempo que você desenvolve as pessoas. Eu acho que isso Uhum. é o mais importante, né? Outra coisa, conheça a sua equipe, né? Pare de se colocar acima delas ou do outro lado da mesa. Fique próximo a elas. Então, tenha certeza que você conhece quem são as suas equipes. Então, o que elas querem para a carreira delas, o que motiva elas, porque antigamente era dinheiro e cargo. Verdade. Hoje não necessariamente, né? Hoje você pode ser um propósito, pode ser uma realização, fazer parte de um projeto, né? Você tem vários aspectos hoje que motivam as pessoas. Então, entenda, né? Então, delegue melhor, né? Entendeu? Delega, confia, mostra que confia, né? Então, assim, conheça a sua equipe além do cargo delas, né? Não fale só sobre o que elas precisam responder. Entendam as pessoas. Eu acho que isso é muito importante, né? Um outro aspecto de um líder é você criar um ambiente de aprendizado contínuo. Então, imagina você estar numa empresa onde você entra e sente que você sempre está evoluindo ou que o ambiente te coloca nesse cenário. É maravilhoso, né? Você vai perceber que você não está parado, você vai se comparar, é normal, você vai se comparar com o seu amigo que está numa outra empresa, com aquele parente que está numa outra empresa, é alguém que se formou com você, vocês conversam, amigos, né? Pessoas próximas, você vai conversar, você vai perceber que você está sempre evoluindo. Então, isso engaja as pessoas, isso ajuda no desenvolvimento de uma equipe, né? Outra coisa, né? É importante hoje a gente entender todas essas questões comportamentais, né? Se você quer, agora mais do que nunca, liderar pelo exemplo, tem força. Cada vez mais os líderes são questionados, cada vez mais os líderes precisam dar o exemplo. Então, se você quer que a sua equipe tenha uma determinada característica, você precisa ser essa característica. Você precisa demonstrar na prática o que você gostaria que as equipes fossem. Então, essa necessidade deles enxergarem o que você pede como líder, através das suas atitudes, eu acho
e isso é muito forte hoje, acho que é muito importante, né? Outro aspecto importante também, a gente estava falando de comunicação, né? Eu acho que ter clareza na comunicação e você deixar claro qual que é a responsabilidade que cada um tem e você dar autonomia a partir do momento que você, né, deixa claro a responsabilidade deles, eu acho que isso é fantástico, que as pessoas elas se sentem felizes, elas sentem que elas são importantes, elas sentem segurança nelas mesmas, porque muitas vezes as pessoas são seguras, mas quando você tem um gestor que fica o tempo inteiro tirando essa segurança, cobrando muito, fazendo micromanagement, né, aquela gestão muito detalhada, tira a segurança da pessoa. Então, a partir do momento que você tem clareza na comunicação, a pessoa entendeu a responsabilidade dela e você deu autonomia, eu acho que isso engaja, eu acho que isso ajuda no desenvolvimento também. Outra coisa, você precisa cada vez mais, nas reuniões ou nas conversas, o tempo que você gasta com a sua equipe, ela tem que ter cada vez mais um propósito, né? Cada vez mais, a reunião ela precisa ter um porquê. Se você entra numa reunião sem um propósito, se você não está preparado, se você não está claro o porquê daquela reunião, ou que as pessoas saiam daquela reunião com clareza do que foi discutido, você começa a ter uma imagem ruim, as pessoas começam a ficar entediadas, você começa a enxergar perdas de tempo. Eu acho que é importante demais o tempo gasto em reuniões. Eu acho que isso era algo que sempre foi discutido, até criticado dentro das empresas, mas eu acho que hoje se fala cada vez mais e cada vez mais está sendo posto em prática essa qualidade de tempo com as equipes nas reuniões. Eu acho que esses são os aspectos mais importantes no meu entendimento. Sócrates, muito obrigado. Acho que são dicas muito concretas, muito prácticas, muito acionáveis e precisamente agora para directivos que están enfrentando estos desafíos, poder contar con el conocimiento de HDK, de conocimiento profesional de você, Sócrates, para poder navegar estas aguas é uma ajuda com certeza. Así que muito obrigado por estar hoje conosco, por ajudarnos com esta questão que é tão importante e afecta de um jeito tão profundo ao funcionamento das empresas. Eu que agradeço, é um prazer enorme poder contribuir de alguma forma. Obrigado pelo convite, eu sempre fico à disposição. Perfeito, um abraço grande. Tchau, tchau. Um abraço. Chegamos ao fim de mais um episódio de Panorama Câmara. Obrigado pela sua companhia em mais uma edição. Continue acompanhando a Câmara Espanhola em nossos canais para ficar por dentro dos próximos episódios, eventos e iniciativas voltadas ao fortalecimento das relações empresariais entre Espanha e Brasil. Até a próxima.